Então, gente, falando então do sistema circulatório, lá no edital tem, né, sistema circulatório, e eles têm um destaque para os vasos sanguíneos, né? O que é importante da gente lembrar? Então, a gente tem diversas estruturas que vai formar o sistema cardiovascular, então, assim, né, elementos importantes. Então, a gente tem, por exemplo, o sangue já é um elemento, né, importante, que é o líquido que circula, né, dentro do sistema cardiovascular. A gente tem o coração, que é a bomba propulsora, né, então, o coração que, ao bater, ao bombear, né, vai levar, conduzir esse sangue para as regiões que precisam ser conduzidas. A gente tem um sistema tubular trocador, que é a microcirculação, mais representado pelos capilares sanguíneos, né, onde vai fazer as trocas, tanto gasosas como de nutrientes. O sistema venoso, vasos venosos, o sistema arterial, os vasos arteriais, e o sistema linfático, os vasos linfáticos também fazem parte dessa região que é da região circulatória, tá? Então, só para a gente dar destaque que todos esses elementos fazem parte, então, do sistema. Então, para a gente pensar nos principais componentes, né, gente, para a gente começar de um ponto. Então, a gente vai ter uma bomba que fornece uma ligação contínua com os três outros componentes, no caso aqui, o sistema de vasos, né, linfático, venoso e arterial. A gente tem um circuito de distribuição de alta pressão, então, que é especializado em absorver a pressão que é gerada pela batida do coração, que são as artérias, né? As artérias, a composição é diferente das veias. A gente tem os vasos de comunicação, que são os capilares, e a gente tem o circuito de coleta, de retorno, que é um circuito de baixa pressão, que é o sistema venoso, né, o que está ligado diretamente, e indiretamente o sistema linfático, tá? Então, o coração é a bomba muscular que gera pressão, né, pessoal? E que impulsiona o sangue através do sistema. As artérias saem do coração ou em direção ao pulmão ou em direção ao corpo, né, ao corpinho, justamente então para levar esse sangue nesse sistema de alta pressão, ela absorve a pressão e as veias retornam o sangue para o coração. Isso a gente falando de maneira geral, tá? Porque tem as particularidades. Retornam o sangue para o coração para que esse sangue então seja impulsionado. E aí, pessoal, a gente vai ter, então, esse sistema que é um sistema fechado, né? O sangue circula aí dentro, ele não sai daí de dentro em condições normais. Então, partindo do coração, vai para a artéria, arteríolas menores, capilares, vênulas, né? Que daí vão ser a menor parte do sistema venoso, as veias e o coração, tá? Basicamente, a gente tem, então, essa circulação acontecendo, e aí, para a gente ter esse entendimento direitinho, né, a gente tem que lembrar da estrutura do coração. Então, está aparecendo aí, né, para nós. A estrutura do coração básica, gente, é que ela é formada por 4 câmaras, certo? A gente tem 2 átrios, que são a porção superior, aqui, tá? Depois eu apago. E nós temos também 2 ventrículos, que é a porção inferior. Uma relação que a gente sempre pode fazer é que os átrios vão ser as estruturas que recebem o sangue e os ventrículos são as estruturas que mandam o sangue. Só que daí cada átrio vai funcionar à sua maneira, tá? Então aí a gente vai ter diferenças em relação ao que chega no átrio direito e no átrio esquerdo. E aqui eu já vou dar destaque a uma estrutura, que é o septo interventricular, que depois vai ser importante também para a gente entender o sistema de transmissão do coração. Mas, basicamente, pessoal, o que acontece, né? O retorno venoso, o sangue venoso, ele chega, né? Ele volta ao coração por meio da veia cava superior e da veia cava inferior. Então, aqui a veia cava superior e veia cava inferior, e ele entra aqui no átrio direito, certo? Então, o átrio direito, ele recebe o sangue venoso que vem do corpo. O que é o sangue venoso, gente? O sangue venoso, a definição melhor que tem é o sangue pobre em oxigênio, tá? Então, o sangue venoso é o sangue que tem pouco oxigênio.
Do átrio direito, então, esse sangue vai passar para o ventrículo direito, certo? E do ventrículo direito, esse sangue vai ser direcionado para aquela que a gente chama pequena circulação. Eu vou colocar aqui em cima. Ele vai para o pulmão. Por quê? Porque ele é um sangue pobre em oxigênio e ele precisa ser oxigenado. Aí esse sangue foi para o pulmão, aconteceu lá no pulmão a magia, né? Eu chamo a troca gasosa de magia. E aí esse sangue vai voltar de novo para o coração. Então, ele volta para o átrio esquerdo, tá? A pequena circulação é essa, gente, é o sangue sair do ventrículo direito, ir para o pulmão e voltar para o átrio esquerdo. Essa vai ser a pequena circulação. Do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo e aqui já aparece essa parte vermelha, né, no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ela está simbolizando o sangue arterial. O que é o sangue arterial? Não é simplesmente o sangue que está nas artérias. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, tá? E daí esse sangue arterial vai sair aqui e ele vai para o corpinho. Vou desenhar aqui, ó. Ele vai para o corpinho, né? Vai sair do ventrículo esquerdo, vai para o corpinho. Passou pelo corpinho, vamos, né, dizer assim, ele vai voltar lá para o átrio direito. Essa questão de sair do ventrículo esquerdo, né, e voltar até o átrio direito, essa é a grande circulação. Então, desse sangue que sai vai abastecer o nosso corpinho, tá? Então, algumas particularidades aqui importantes que a gente tem, pessoal. Eu falei rapidão, né? Mas para vocês anotarem aí que são coisas básicas, mas que a gente tem que lembrar. Primeiro, a diferença que a gente vai ter, então, vou voltar aqui, ó, da pequena circulação, tá? Pequena circulação, que é essa que vai para o pulmão, da grande circulação. A grande circulação é a que vai para o corpinho, tá bom? Vamos lá, gente, outros detalhes, né? O sangue, ele sai do ventrículo direito e ele vai para o pulmão, certo? Aqui, nosso pulmão querido está aqui. Quando ele faz isso, gente, ele não sai e vai por uma veia, ele vai por uma artéria, a artéria pulmonar. Vocês lembram que a artéria é a parte onde a gente vai ter a grande pressão? Então, o ventrículo direito, quando bate, ele exerce uma pressão. Se esse vaso fosse uma veia, essa veia não ia aguentar a pressão que as artérias aguentam pelas características da artéria. Então, uma questão muito comum em concurso, gente, é justamente tentar confundir o aluno em relação a essa pequena circulação do sangue que sai pela artéria pulmonar. Por quê? Porque esse sangue é azul. Esse sangue é um sangue venoso. Então, eu posso dizer que o que circula nas artérias que nas artérias só circula sangue arterial? Não. Eu posso dizer, pessoal, que a gente tem sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso pobre em oxigênio. Esse sangue aqui, ó, que tem essa característica de venoso, eu estou chamando ele assim por quê? Porque ele é pobre em oxigênio, mas ele está indo por uma artéria, tá? Então, esse é um detalhe, mas é um detalhe que muitas vezes aparece nas provas, a gente precisa lembrar sempre. Aí esse sangue, ele é oxigenado aqui no pulmão, né? Acontece a magia, e ele vai voltar para o coração. Quando ele volta por uma veia. Então, ele volta por uma veia, mas ele já volta vermelho. Ele já volta como sangue, aquele sangue que a gente chama de sangue arterial. E ele é arterial por quê? Porque ele é rico em oxigênio, tá? Então, sempre lembrar, gente, o que sai do ventrículo é a artéria. Tá joia? Então, a artéria que vai até o pulmão, a artéria pulmonar. O que chega no átrio é veia. Então, o que vai chegar no átrio vai ser a veia pulmonar. E aí eu estou falando essa particularidade porque pode ser questão de concurso, tá? Então, é uma particularidade importante para a gente. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Aqui, né, o sistema capilar é um sistema fechado, né, pessoal? Aquilo que é arteríola vai se transformando em vênula,
à medida, então, que esses vasos vão passando pelos tecidos. E aí o sangue, que é arterial, que é rico em oxigênio, vai se tornando venoso, pobre em oxigênio, à medida que ele vai sendo levado de volta lá para cima, né? Bem, para fazer tudo isso também, além da gente conhecer, né, as estruturas do coração, a gente tem que entender como é que dá essa passagem, tá? Nessa passagem, pessoal, vai existir, então, um fluxo certo para o sangue, que está descrito aí. O fluxo é do átrio para o ventrículo, do ventrículo para as artérias, né? Então, a gente já explicou a questão da artéria pulmonar, e aí, no meio desse caminho, gente, existem valvas ou válvulas, que são estruturas especiais de tecido conjuntivo que vão abrir ou vão fechar para permitir que esse sangue passe. Então, vamos falar das válvulas. A gente tem 4 válvulas, tá? 4 válvulas. E elas estão aí por quê? Porque eu quero evitar o fluxo retrógrado, ou seja, eu quero evitar que esse sangue volte para o lugar. Eu quero que ele siga esse caminho que vocês estão vendo aí na tela, bem bonitinho. Então, a gente tem as válvulas atrioventriculares. O que é atrioventricular, gente? Está entre o átrio e o ventrículo, tá? E eu também vou ter as válvulas que ficam entre o ventrículo e a artéria. Aqui eu desenho em cima, ó, entre o ventrículo e a artéria. Para quê? Porque eu quero que o sangue seja impulsionado sempre na direção correta, tá? Então, tem as válvulas atrioventriculares e as válvulas entre os ventrículos e as artérias. Vamos detalhar um pouquinho mais, essa figura está melhor para a gente ver as válvulas, né? Então, entre aqui, ó, o átrio direito e o ventrículo direito, pessoal, eu tenho a válvula bicúspide, desculpa, a válvula tricúspide, tá aqui, que está entre o átrio direito e o ventrículo direito. E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu vou ter, vamos ver se está o nome dela aqui, a válvula bicúspide, também conhecida como válvula mitral. Eu sempre costumo falar que o coração esquerdo, por diversos motivos, ele é mais importante. Não que a gente vá viver bem sem qualquer uma parte dele, né? Mas a mitral, gente, é o que mais cai em provas, tá? Então, nessa divisão que a gente tem. Então, vamos colocar aqui, pessoal. Eu tenho, então, aqui, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito, para ter essa passagem do sangue, ele tem que passar pela válvula tricúspide, tá? E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ele vai passar pela válvula, que é a válvula bicúspide ou mitral. Então, são o primeiro conjunto de válvulas que a gente tem, que são as válvulas atrioventriculares, né? Entre o átrio e o ventrículo. E aí, gente, esse sangue, ele vai sair do ventrículo e ele vai para a artéria, certo? Então, vai existir essa válvula entre o ventrículo e a artéria. Essas válvulas entre o ventrículo e a artéria, elas são chamadas de semilunares. Então, a gente tem a válvula semilunar pulmonar, que vai estar aqui, ó, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, tá aqui. E a gente vai ter a semilunar aórtica, que está entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, vamos anotar aqui? Então, aqui eu tenho, né? Deixa eu só colocar as atrioventriculares. E aqui eu vou colocar as semilunares. Então, das semilunares, eu vou ter do ventrículo direito para a artéria pulmonar, a válvula semilunar pulmonar. Já coloquei o semilunar ali embaixo, tá? E do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, a válvula semilunar aórtica. Então, isso aqui, gente, é basicamente o que a gente tem que saber sobre válvulas, tá? Então, como que elas vão, né, estar dispostas. Quando a gente falar da fisiologia, a gente vai falar
da questão da contração, né? Como é que contrai o coração, e daí abre, não abre a válvula, para onde vai. Mas sempre lembrar que o fluxo está aqui, né, nesse desenho, nas setinhas pretas, e as válvulas vão justamente estar aí para evitar fluxo retrógrado, tá? Aqui uma vista de cima, tá joia? Só para a gente fixar. Então, vou ter a válvula semilunar, né? A semilunar do tronco pulmonar, que está entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. A válvula da aorta, né? A semilunar esquerda, né? Ou aórtica, que está entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. E aqui também mostrando, ó, a direita, a tricúspide, certo? E a esquerda, a bicúspide ou mitral. E elas, então, vão funcionar como se fosse realmente uma porta, né? Abrindo ou fechando para o sangue sair ou não. As válvulas, elas são fixas, né? Na estrutura do coração, por meio dessas cordas tendíneas, que são estruturas de tecido conjuntivo. Elas também são formadas de tecido conjuntivo, tá? E as cúspides são essas partezinhas aqui que formam elas, e elas são movimentadas pelos músculos papilares. Então, tem os músculos aqui também que vão estar fixando essas válvulas. Essa aqui, então, é a parte, né, estrutural. Também, gente, quando a gente fala em anatomia do sistema cardiovascular, é importante a gente lembrar do coração, das partes que formam o coração. Então, também, se eu tivesse que falar uma parte mais importante, a parte mais importante é o miocárdio, que é o músculo estriado cardíaco, tá? Esse músculo cardíaco é o que faz a contração, justamente para conseguir movimentar o sangue. Então, o miocárdio é um músculo. Dentro do miocárdio, tem o revestimento, que é o endocárdio, né, que reveste a parte interna, e fora a gente tem o epicárdio ou pericárdio, que recobre o coração na parte externa, sendo que a gente tem um pericárdio visceral, que é esse que está mais próximo, e a gente tem, né, também o fibroso, que é o mais externo, mas são essas camadas que revestem o coração, né, que a gente vai ter ali. E também, quando a gente fala de anatomia, a gente não pode deixar de falar nunca sobre o sistema de condução elétrica do coração. Por quê? Porque o coração, gente, ele tem essa estrutura, né, o miocárdio, do músculo estriado cardíaco, que é um músculo especial, e ele tem uma possibilidade de ativação própria por meio daquilo que é chamado de marca-passo cardíaco, marca-passo intrínseco, né? Que determina um ritmo básico para o coração. Então, como é que funciona esse sistema de condução? A gente tem estruturas desse sistema. A primeira estrutura que a gente coloca é o nó sinoatrial, tá? Então, o nó sinoatrial vai ser a estrutura que normalmente a gente fala que dá o start, né? Como se ele ali fosse realmente o marca-passo cardíaco. Então, até quando cai em prova de concurso, a gente coloca que a estrutura, né, que é o marca-passo realmente, é o nó sinoatrial, tá? E aí existem outras estruturas. Olha só os nomes, gente. Vias internodais, então estão entre os nodos, certo? Entre os nós. Aí a gente tem o nó átrio-ventricular, que está onde, gente? Entre o átrio e o ventrículo. O feixe de His e o sistema de Purkinje. Então, aqui a gente falando bem da parte anatômica mesmo, tá? Então, a gente tem essa característica para a gente, né, ter essas questões do marca-passo. Olha só como é que funciona. O nó sinoatrial, o nódulo sinoatrial, ele está aqui na parte superior do átrio direito, na junção, então, da veia cava superior com o átrio direito. E é ele que despolariza primeiro, tá? Então, o nó sinoatrial. Ele despolariza, aí ele vai, né, passar esse estímulo aqui para os átrios, até chegar nesse outro nó, que é o nó atrioventricular. O nó atrioventricular vai, então, receber esse estímulo e vai mandar esse estímulo aqui para baixo, né? Desculpa, gente, essa parte do meio, o feixe de His, e depois vai, então, distribuir aqui para as laterais, pelas fibras de Purkinje, para pegar e fazer todo esse estímulo, né? Passar esse estímulo para os ventrículos.
Então, a gente estuda, né, de maneira bem simplificada, que primeiro os átrios contraem e depois os ventrículos contraem. Isso vai acontecer o quê? Porque tem essa despolarização primeiro nos átrios, que depois passa para os ventrículos, tá? Mas falando, gente, inicialmente em relação à estrutura, as estruturas são o nó sinoatrial, que é o marcapasso cardíaco, né, que é considerado o principal. As vias internodais não estão representadas aqui. O nó atrioventricular, o feixe de His, né, que vai estar aqui nessa região do septo, e as fibras de Purkinje, que vão estar distribuindo aqui para a lateral, tá? Então, essa distribuição, essas vão ser, então, as porções. E funcionalmente, o que acontece? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem na figura aí comigo, tá? E a gente vai vendo. Então, no primeiro, na figura número 1, a gente tem o nó sinoatrial aqui. O nó sinoatrial despolariza, ele gera o potencial de ação, tá? Na figura 2, o que a gente percebe? Que esse potencial de ação, ele está se espalhando pelas vias internodais, pelos átrios, tá? Até que chega na figura 3. O roxinho significa esse impulso elétrico passando, tá joia? Aí chega no 3, ocorre a despolarização, então, do átrio como um todo, né? Tá roxinho. E aí a gente vai ter a estimulação do nó átrio-ventricular, que está aqui. Na sequência, pessoal, o que vai acontecer? Então, aqui no 4, ó, esse potencial de ação vai passar aqui, né, pelo septo interventricular, vai começar a se espalhar aqui pelo ventrículo, e depois, no 5, o que está acontecendo com ele, gente? Ele está distribuindo para o ventrículo, para que o ventrículo despolarize. Então, esse ventrículo tem a contração. E aí a gente vê na figurinha roxa, né, essas etapas acontecendo. E aqui nessa figura também está mostrando direitinho, ó, as estruturas, então, nó sinoatrial, as vias internodais, o nó atrioventricular, o fascículo atrioventricular, ramos do fascículo e os ramos de distribuição às fibras de Purkinje, tá? Então, só para a gente enxergar direitinho esse sistema de condução. Já que a gente está falando de sistema de condução, gente, vamos falar o que acontece no eletrocardiograma, tá? Então, dos eventos elétricos do coração, eles podem ser, né, registrados através de um exame que chama eletrocardiograma. Eu sei que não é o foco do concurso, pessoal, mas eu acho interessante a gente aproveitar aqui e falar sobre isso também, tá? Então, olha só, vamos acompanhar aqui, ó. Começou, tá? Esse é o começo. Começou com o quê? O nó sinoatrial despolarizando, certo? E aí, essa onda de despolarização vai se distribuir pelo átrio, ok? Quando acontece isso, gente, forma uma primeira onda importante no eletrocardiograma, que é essa aqui, ó, que está ali no desenho, então vocês vão acompanhando aqui no desenho também, ó, que é a onda P, tá? Então, a onda P significa o quê? A despolarização do átrio, tá joia? Aí tem um espaço, esse espaço que tem aqui depois, representa para a gente essa propagação do estímulo. Porque tá vendo que o estímulo está passando aqui para o feixe, ó? Então, a gente tem um espaço aqui. E aí, então, começa a despolarizar o ventrículo. O ventrículo, ele despolariza em parte, gente. E no eletrocardiograma, registra aqui, ó. A primeira parte seria uma ondinha Q aqui para baixo. Aí tem uma grande onda, deixa eu só escrever, Q, aqui R, que já é essa distribuição aqui para as fibras de Purkinje, né? Que está fazendo, então, que formou todo. E quando ele termina, tem a contração ventricular, aqui embaixo, a gente tem a onda S. Então, a despolarização completa do ventrículo, a gente conhece como complexo QRS, tá? Aí depois tem um espaço, certo? Aqui esse espaço, onde o que vai acontecer, gente? Esse potencial de ação, né, essas células vão repolarizar.
Vão repolarizar para quê? Para depois poder contrair de novo. E aí, essa repolarização do ventrículo também é registrada como a onda T, tá? Então, tem 3 ondas que são as mais importantes, que eu acho importante a gente levar para qualquer prova de concurso que a gente vai fazer, que pode ajudar bastante, tá joia? Bem, mas antes de eu frisar isso, chegou aqui no final, gente, ó, já está o átrio ventrículo repolarizado, e aí começa o novo evento, tá? Então, quais são essas ondas, gente? A P, que é a despolarização dos átrios, o complexo QRS, que é a despolarização, deixa eu escrever aqui, vou escrevendo aí, tá? Dos ventrículos, e a gente tem a onda T, então, que é a repolarização do ventrículo. E lembrar sempre, gente, que esses espaços que tem, eles indicam para a gente justamente esses momentos, né, que tem de transmissão, da passagem do sinal de um ponto para outro. Isso aqui é o que eu acho que é o mínimo básico que a gente tem que relembrar, né, em relação a esses eventos elétricos, tá joia? Então, guardem aí que é importante para essa parte aqui, já adiantando um pouquinho do assunto. E agora destacando os vasos sanguíneos, tá, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar dos vasos sanguíneos é que existe uma diferença entre artéria e veia, tá? As artérias, gente, recebem o sangue em alta pressão, vindo do bombeamento do ventrículo, vai ter a parede, né? Vão ter as paredes mais grossas, né? Com mais tecido, fibras elásticas, fibras conjuntivas, tecido muscular, justamente para receber, acolher essa pressão. As veias, elas têm as paredes mais finas, né? Não tem tanto essas estruturas de tecido conjuntivo mais grossas, mas as veias têm algo que a artéria não tem. Está representado aqui, eu vou desenhar aqui só para facilitar. Então, as veias, gente, elas têm válvulas, tá? Então, as veias têm válvulas. Para que serve, ou válvulas, né? Para que servem as válvulas mesmo? Para evitar o fluxo retrógrado. Então, essa setinha azul, ó, ela está representando para a gente o sentido do retorno venoso, certo? Então, eu quero que o sangue vá nesse sentido. Eu não quero que o sangue volte para baixo. Então, para não ter fluxo retrógrado, tá? E na sequência aqui, gente, eu deixei para vocês, para quem precisar, que nem músculo, relembrar os principais vasos sanguíneos que a gente tem, né? Então, tem aqui, ó, a aorta, né, que é a principal artéria que a gente tem, a que sai do coração, e aí tem as divisões dela direitinho, tá? Para onde que vai, o que que ela gera. Então, ó, tem o tronco bracocefálico, que vai gerar, lembra a carótida? A carótida comum, carótida interna, cerebral anterior, cerebral média. Então, tem tudo aqui na sequência, a gente não vai ficar detalhando, mas tem todas as artérias aí principais, né, pessoal? Para vocês revisarem, ó, de membro inferior, começa na ilíaca esquerda e todos os ramos. E um outro ponto para destacar das artérias são as coronárias. Então, as coronárias são as artérias que irrigam o coração, o miocárdio. O miocárdio, igual ao neurônio, é um tipo, né, de célula que precisa de abastecimento constante de oxigênio e glicose, senão morre, tá? E que nem o neurônio também é assim. E aí a gente tem, pessoal, as coronárias, à esquerda e à direita, saindo diretamente da aorta. Então, ó, saindo aqui da raiz da aorta, diretamente da aorta. Por quê? Porque é interessante para a gente ficar vivo, né? Que o sangue que vá para a coronária seja o sangue mais oxigenado possível, o sangue mais arterial possível, não é? Para que esse coração seja, então, abastecido da melhor maneira. Da mesma forma que tem a artéria, tem as veias também, tá? Então, tem aqui as principais veias do organismo, tá joia? Deixa até chegar, né, aqui, ó, na cava superior, na cava inferior, que vai chegar no átrio direito. Mas aqui também, gente, eu vou deixar como material de estudo para vocês, tá? Para vocês relembrarem
caso precisem, dar uma olhadinha só para identificar, né, o nome das principais veias. E, para finalizar essa parte, a gente tem o sistema linfático. Então, o sistema linfático, gente, vai ser o sistema que ajuda o sistema venoso. Ele não retorna sangue, né? Aqui na veia a gente tem o retorno venoso, mas no sistema linfático a gente tem o retorno linfático. Então, só para a gente guardar, né? Faz parte do sistema circulatório também. Aqui é só uma pincelada. Eu não acredito que vai cair conceitos de sistema linfático na prova, mas só para falar para vocês que as grandes proteínas, né, e o excesso de líquido que tem, que o sistema venoso não consegue carregar, quem carrega é o sistema linfático. Aí o sistema linfático, ele termina, ele começa com vasos pequenos que vão ficando maiores, que nem o venoso, e ele termina desembocando na veia cava, e da veia cava aí vai para o átrio direito. Então, é um sistema também de retorno, tá joia?